Boa noite a todos. Salve Maria. Boa noite, boa noite, boa noite. Agora é pra valer a live. Deixa eu ver se o Padre André está aqui. O senhor tá aí, Padre? Entrou. Nossa, gente, eu tô emocionado. Calma. Boa noite. Olha só que maravilha. Só você para me fazer, numa segunda-feira, passar por isso. Boa noite a todos. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Sua bênção, Padre. Tudo bem? Deus te abençoe e te guarde. Obrigado, viu, pela sua presença junto de nós aqui. Estamos às ordens. É isso aí. Como tá sendo descobrir esse novo mundo da live em conjunto, assim? Olha o Arthur já me zoando. Eu vou pegar ele depois. O Arthur vende umas bolachinhas ótimas, de fato. Então, eu comecei com essa história das lives desde quando começou essa pandemia, né? Que nós ficamos proibidos de celebrar diante do povo. Então, aqui na paróquia, nós colocamos atividade todos os dias. Todos os dias tem alguma atividade à noite. É claro que nós não fomos formados para isso. Não é uma coisa que eu goste, mas é uma coisa que precise fazer. Então, como precisa fazer, automaticamente também é bom que chegue a outras pessoas, porque com toda certeza outras pessoas acabam conhecendo o Evangelho, a vontade de Deus também a partir disso. É um dever que se me impõe, poderíamos dizer, né? Isso é um dever porque, como sacerdote, a tarefa principal do sacerdote é cuidar, além do Senhor, do altar, claro, porque o padre é ordenado para o altar. A tarefa principal é cuidar do povo também, né? Querendo ou não, é uma das maneiras de cuidar do povo num tempo tão difícil quanto esse. O Papa Francisco recomendou sobre a liturgia, o próprio Cardeal Sarrá também falou, mas cada sacerdote vê as possibilidades, também o lugar em que está, a paróquia em que atua, tem uma série de outras necessidades e circunstâncias também. Certíssimo, Padre. Minha mãe tá aí, ó, pediu a bênção pro senhor. Deus abençoe, tia. A Minha mãe mãe não do gosta Evandro. de... Aí, A mãe do Evandro também tá aí, só não Padre vou André, chamar ela do aí, Padre apelido André. para não criar problemas. Ah, tá aí? Ana, a Ana Câmara, Tem, tá, tá. ó, o Evandro Câmara tá aí. Tem um pessoal aí em peso, ó. O Frei, É. o Julinho, O a Bia Nomura, a Natália, todo o pessoal. E um abraço pra todo mundo, viu? Sim, sim. A Juliana tá Ah aí, Ju, lá. eu falei com eles ontem. Eu não te mandei parabéns, agora só faz 15 dias que passou o aniversário, mas meus parabéns. É isso aí então, gente. Bom, vou. Eu tô travando um pouco, padre, pro senhor aí ou não? Tá um pouquinho. Então, meu celular tá estranho. Eu tô Acho travando, que eu a tô me vendo. sua internet, se não for a sua, é a minha. Mas pelo jeito é a sua. Eu acho que é a minha. Bom, mas dá pra me ouvir tranquilo assim, né? Sim, sim, sim. Então tá Só bom. peço desculpa se o Todd começar a latir, como ele late no terço, na missa, nas catequeses, ele gosta de participar. Ele gosta. Qualquer dia pega ele e Muito. levanta. Assim, ó. Sim, sim. Então a gente está num mês especial aqui dentro da missão. Nós estamos tratando sobre a maturidade no amor. Então, dentro disso, as virtudes que nos são necessárias para crescermos no amor verdadeiro. Inclusive, nesse sábado, nós tivemos o grande ápice assim, do nosso mês, né, que foi o congresso aberto sobre a maturidade no amor.
Muito obrigado a todos que passaram por lá. Foram mais de 3.300 visualizações. Ontem já saiu do ar o congresso, né? Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assiste mais. A graça que passa já era, né, padre? Então, Sim, sim. e nós tratamos ontem no congresso também sobre maturidade no amor. A maturidade no amor humano, então na relação do eu comigo, o dom de si, o autodomínio, para assim nos darmos em amor ao próximo e nos darmos também em amor a Deus. A comunhão do amor divino, amor humano, enfim, todo este caminho nós trilhamos no sábado. Foram quase 4 horas de congresso entre os intervalos e as palestras. E hoje o Padre André vem também enriquecer essas nossas meditações, essa nossa busca, onde iremos tratar hoje sobre o Três para Casar, que é um livro de Dom Fulton Sheen, da qual ele vem jogar uma grande luz sobre o matrimônio, sobre a relação de amor entre homem e mulher, a relação consigo mesmo, com o fim último no amor com Deus. Então, nós vamos tratar de um trecho específico, né, um capítulo que o padre vai propor para nós a meditação, e que seja de bom proveito para todos, como acredito que será. Certo, padre? Certo, Se eu quiser se certo. apresentar, comentar alguma coisa aí, fique à Tá. vontade. Eu sou Padre André, sou administrador paroquial da Paróquia Santa Edviges, aqui da Diocese de Marília, na cidade de Marília. Tenho só 31 anos de idade, O senhor, 4 anos... Oi? o senhor é novo. Sim, 4 anos de sacerdócio. Em janeiro completo 5, foi ordenado no dia 22 de janeiro de 2016. E desde que fui ordenado, estou na cidade de Marília. A princípio, fui 2 anos vigário da paróquia de Santa Antonieta e depois, no início de 2018, assumi a quase paróquia Santa Edviges. Depois, em outubro, administrador paroquial da paróquia Santa Edviges aqui na zona norte da cidade. Gosto de ser padre, amo muito ser padre, ainda meditava isso hoje à tarde. É muito bom ser padre, ser sacerdote, para poder acompanhar, apesar das nossas fragilidades. Ontem na homilia, inclusive, eu falava sobre isso, que quando o Senhor chamou os discípulos, o Senhor sabia das fragilidades dos discípulos. Então, se por um lado há fragilidades, do outro lado existe a bênção de Deus, a graça de Deus, as condições que Deus vai nos concedendo. E eu conheci Fulton Sheen quando um amigo meu de Pompeia, o João Teles, fez um comentário a respeito dele, dos gestos dele celebrar, o modo como tiravam as fotos, essa coisa toda, os flashes. E ele falou que fisicamente eu lembrava o Fulton Sheen por conta do cabelo, essa coisa toda, né? E aí o João Teles comentou, eu não conhecia, não sabia quem era, e aí eu fui pesquisar quem era o Fulton Sheen, e a primeira coisa que eu descobri dele foi aquela bonita frase que ele diz assim, que vem quem salvará, quem tem a missão de salvar a igreja são os leigos, relembrando aos sacerdotes, ao clero de modo geral, a tarefa de anunciar o Cristo. E foi a partir daí. A partir daí eu conheci, depois eu morei com o Monsenhor Nivaldo, e morando com o Monsenhor Nivaldo, perguntei a respeito do Fulton Sheen para ele. Ele falou que quando ele era jovem, o Fulton Sheen era muito conhecido pelo programa na TV, pelo programa na rádio dos Estados Unidos. E aqui em Marília nós temos uma história com o Fulton Sheen, porque Dom Hugo, nosso primeiro bispo, quando ia aos Estados Unidos, ele ficava com o Fulton Sheen. Então, parte daquele seminário que nós temos em frente ao bosque, o antigo ITRA, agora Seminário Diocesano Rainha dos Apóstolos, parte do dinheiro utilizado naquele seminário é destinado dos Estados Unidos, do Fulton Sheen, quando Dom Hugo ia aos Estados Unidos e Fulton Sheen o levava para pedir doações para o seminário. Então, eu a partir daí comecei a conhecer e a partir daí também comecei a ler. Tenho vários livros, algumas coisas dele que eu gosto de ler, até cito muito na homilia, então é interessante. Uhum. Uma boa história.
E Sim, hoje nós conversávamos, né, exatamente sobre Dom Fulton Sheen, isso que o sim, padre André, né, disse sobre sermos miseráveis, pecadores chamados por Deus. Dom Fulton Sheen tinha essa consciência muito clara, como um grande santo, né, um grande homem de Deus. E o padre relata para nós, padre André, o senhor sabe em palavras melhor do que eu, do diálogo sim. de São João Paulo II, né? A grandeza do cristão está na humildade, né? A grandeza cristã, ela passa pela humildade, porque Deus, sendo grande, se fez pequeno, desceu até nós, ele que não pode subir acima de si, porque não existe nada acima de Deus, ele que era grande se fez pequeno. E numa ocasião, o Papa João Paulo II foi aos Estados Unidos e nessa ocasião conheceu o Fulton Sheen e disse ao Fulton Sheen que ele ouvia falar que Fulton Sheen falava muito bem de Nosso Senhor Jesus Cristo nos programas de rádio, de televisão, e que ele fazia um bem muito grande à igreja ao pregar, anunciar o evangelho de Jesus Cristo. E aí o Fulton Sheen respondeu ao Papa João Paulo II dizendo assim, que da mesma maneira como o Senhor usou um jumentinho para ir ao Egito e entrar em Jerusalém, ele também se colocava como um jumentinho, que ele não estranhava que Deus usasse um homem da qualidade dele. É a grandeza dos santos, né? A grandeza, a humildade dos santos. Isso deve ficar sempre claro para nós, que a grandeza da vida cristã está na humildade, né? No reconhecimento da humildade, não só no reconhecimento, claro, mas na prática, sobretudo da humildade. Certo. E rezemos, né, pela beatificação e canonização Sim, do Fulton Sheen. sim. Já era para ter acontecido no mês de dezembro passado, inclusive esperei muito ansiosamente por isso, mas infelizmente não aconteceu. Nós estamos esperando porque com certeza aparecerá, acontecerá, já que ele era um homem muito santo. Diz que nas sessões do Concílio Vaticano II, os padres mais jovens, que sabiam língua inglesa, claro, sentavam ao redor do Fulton Sheen para ouvir ele falar, conversar. O próprio Papa Bento Ratzinger relata isso, que todos gostavam de vê-lo falar. Claro, também era um homem público, né? Um homem muito social. Então, nos ajuda muito. Com certeza. E graças a Deus agora Carlo Acutis também será beatificado, né? Saiu a Sim, notícia parece-me em que outubro. dia de outubro, acho que 10, não lembro muito bem o dia de outubro. Acho que alguém que está aí vai poder confirmar, não me recordo. Frederico, O Frei está é aí, o ó. Frederico com certeza deve saber. Depois Então, é tá aqui isso. nos comentários. Sim, sim. Então vamos para o tema, padre. Tem muito jovem aí querendo. 10 de outubro mesmo, o Frei falou. Isso. Isso, 10 de outubro. Eu sei porque eu tenho dois casamentos dia 9. Então, eu lembrei mais ou menos, lembrei. Certo. Então Sim. tem muito jovem aí querendo casar, inclusive eu. É. E é importante nós, ainda que aqueles que ainda não namoram, mas querem casar, ou aqueles que estão no seminário para depois direcionar também os futuros casais, é importante que já vamos tratando sobre esse tema que é fundamental para a vocação da família, a santidade na família. Então, padre, explana para nós um pouquinho aí, partilha conosco. Sem amor não existe casamento, assim como sem amor nenhuma vocação é bem vivida. Nem a vocação sacerdotal, nem a vocação presbiteral, religiosa, enfim, nenhuma vocação é bem vivida se não tiver o amor como o ponto principal. Quando nós falamos de vocação matrimonial, biblicamente falando, nós retomamos os textos do livro do Gênesis, toda aquela coisa da história da criação, sobretudo ali a criação do homem e da mulher. Quando eu realizo os casamentos, eu sempre gosto de dizer assim, que o homem e a mulher foram as últimas obras da mão do Criador, né? Deus criou o mundo em 6 dias, no final do sexto dia, criou o homem e a mulher. Então, a criação, a ordem da criação, até chegar ao homem e à mulher, revela também isso, né? A progressão na criação para aquilo que de especial tem a criação. Então, Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança, o que nós perdemos com o pecado. Mas os textos do Gênesis, sobretudo os 11 primeiros capítulos, nós temos que ter certa delicadeza para ler, justamente por conta da alegoria, do modo como se interpreta o texto do Gênesis. Mas, de um modo muito, muito simples,
Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus e criados um para o outro. Quando o texto do Gênesis, por exemplo, diz assim, que a mulher foi tirada do lado de Adão adormecido. Quando a mulher é tirada do lado de Adão, Santo Agostinho vai dizer assim, que a mulher não foi tirada da cabeça do homem para não estar acima do homem. E nem foi tirada dos pés do homem para não estar abaixo do homem. A mulher foi tirada do lado do homem porque quer dizer companheira do homem, né? Ela é companheira. Homem e mulher foram criados por Deus. Essa história que às vezes nós entendemos muito errado, de que o homem tem uma primazia, etc, etc, a gente tem que tentar entender muito bem isso para que isso não cause confusões na nossa compreensão, inclusive a respeito da nossa fé. Então, homem e mulher estão no projeto de Deus. A união do homem e da mulher é projeto de Deus. Tanto é que se nós olhamos para o ato nupcial do homem e da mulher, é uma coisa perfeita. Deus criou, Deus destinou o homem e mulher para viverem juntos e para viverem assim. O problema é que na história da humanidade houve perversão do projeto de Deus. Se nós olhamos grosseiramente falando, a gente fala da perversão do pecado original, das outras perversões que foram acontecendo. E hoje, como a gente vê uma diminuição no número de casamentos religiosos, porque as pessoas se unem hoje, né? Elas se unem como querem, e ao mesmo tempo a equiparação das uniões ao matrimônio, tudo isso, o importante para nós católicos é recordar, né, que o matrimônio é instituído por Deus. Instituído por Deus desde o início do mundo e reafirmado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de casamento, o Fulton Sheen, neste livro, né, são 3 para casar, que aliás todo jovem que for se casar, que tem uma companheira e queira se casar, deve ler esse livro, porque é bastante profundo o texto do Fulton Sheen. Então, ele fala que são 3 para casar porque, assim, homem e mulher foram criados por Deus. E ele dando o exemplo das crianças, usando, porque hoje nós dois comentávamos muito bem isso, né? Que o Fulton Sheen, ele é de uma profundidade imensa, mas uma profundidade que exemplifica as coisas, não que fica no mundo das ideias. Ele é profundo com amor e deixa muito clara a mensagem. Ele diz assim, que quando nós éramos crianças, para unir 2 coisas, 2 gravetos, 2 lápis, canetas ou qualquer outros objetos, para a união desses 2 objetos, precisa de um terceiro, ou um elástico, ou uma cola, ou uma linha, qualquer outra coisa. Então o Fulton Sheen vai usar isso, dizendo assim que homem e mulher estão separados. Para a união do homem e da mulher, precisa de um terceiro. E esse terceiro é que nós damos o nome de Deus. Então, para que o matrimônio realmente aconteça, não é possível um verdadeiro matrimônio sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus é um contrato matrimonial, né? É um contrato matrimonial. Então, a história dos gravetos deixa muito claro o nome do livro, né? 3 para casar. Sem essa união com Deus, é impossível que o matrimônio seja levado adiante. É automaticamente impossível. Então, quando homem e mulher se divorciam de Deus, automaticamente também acontecerá o divórcio de corpos, porque o primeiro divórcio é o divórcio da própria fé, é o divórcio de Deus, das verdades eternas, das virtudes e assim por diante. E nós vemos isso inclusive dentro do namoro, né? Quando se tenta namorar já na distância de Deus, é um namoro muito problemático, que já fere muito ambos os lados. E como jovem já está na sua montanha russa de altos e baixos, né? Basta uma ferida no relacionamento para inclusive esquecer-se de Deus também, né? O namoro cristão tem que ser vivido dentro da proposta cristã, né? O namoro não é existido para viver para sempre, né? O namoro não deve existir para sempre. O namoro cristão culmina no sacramento do matrimônio, né? Então, eu sempre digo isso, né? É claro que nos primeiros meses as coisas são um tanto diferentes, mas depois de um ano ou o tempo que for do namoro, um tempo considerável de namoro, eles devem saber onde eles querem chegar. Porque o namoro tende ao casamento, assim como o casamento tende à eternidade. Eu achei bonito, eu sempre comento nos casamentos isso, essa frase do Fulton Sheen, porque ele diz assim, ninguém promete que vai casar, que vai amar o outro por 2 anos e meio.
Né? Ninguém no casamento diz assim, eu vou te amar por 2 anos até que dê certo. Não, quando se promete amor, é promessa para a eternidade. Então, o namoro cristão culmina no sacramento do matrimônio. E o sacramento do matrimônio culmina na eternidade. O problema hoje não é só questão de relacionamentos humanos e de afetos. O problema é que os jovens hoje também não conhecem a doutrina da igreja a respeito da vida sacramental. Né? Então, o sacramento é uma marca, né? O batismo, a crisma nos imprime caráter e o sacerdócio. Agora, vejam bem, na ordem dos sacramentos, batismo, Eucaristia e crisma fazem parte da iniciação cristã, sacramentos de iniciação. Os sacramentos de cura são a unção dos enfermos e a penitência, e os sacramentos de serviço, a ordem e o matrimônio. O matrimônio é um sacramento de serviço. Quem se casa está a serviço do reino. Né? Então, como é que os casais estão a serviço do reino? Também na procriação, na família, tudo isso. Então, uma má compreensão do sacramento do matrimônio leva também a uma má compreensão do desejo de Deus para o homem e para a mulher. Né? É até que a morte vos separe. Até que a morte separe, porque na separação da morte, na ressurreição dos corpos, não existirá essas uniões como nós temos aqui agora. Essas uniões são para os peregrinos em vista da eternidade. Certo. E eu mesmo, né, a minha experiência profunda de posso ser santo talvez seja uma ambição muito grande, mas posso ser de Deus, posso estar a serviço de Deus, posso ser íntimo de Deus dentro do matrimônio da família. A minha descoberta disso é recente, né? Inclusive com a Fernanda, que me apresentou, não, existe realmente um plano divino de amor, de santidade, de felicidade dentro do matrimônio. Sim, Né? e assim, nós precisamos entender que fora do projeto de Deus não existe felicidade. Né? Essa busca que o homem tem de uma satisfação, seja satisfação carnal, científica, intelectual, tecnológica, tudo isso, fora do plano de Deus, vai deixar o homem insatisfeito. Não tem como ser feliz fora do plano de Deus. E é claro que quando nós falamos de uma compreensão de matrimônio, nós lembramos dos matrimônios santos, dos casamentos santos. Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha, não é? Depois o próprio matrimônio de São José e de Nossa Senhora, um vive para o outro, né? Um vive para o outro. Então, assim, no casamento, é interessante, eu gosto muito de falar sobre isso, no casamento o outro não é aceito como Deus, porque Deus para nós só existe um. Né? O outro não é aceito como Deus, o outro é aceito como um dom de Deus. Como um dom de Deus. E como um dom, como um presente, como a dádiva de Deus, o outro é insubstituível. E quando a gente recebe um presente de alguém, nós temos um dever para com esse presente. Então, no casamento, homem e mulher são presentes, dádivas, dons de Deus um para o outro. E é justamente por isso que deve um cuidar do outro, porque é uma missão sagrada, Tiago. O casamento, o outro na minha vida é uma missão sagrada. Né? A ponto de eu renunciar aos meus gostos, claro que não só uma parte renuncia, as duas partes devem renunciar no tempo certo, etc, etc. Mas a gente renuncia certos gostos e certas situações justamente para quê? Para que no casamento não seja vivido o egoísmo, mas que em vista do outro, do amor do outro, nós sejamos capazes de renunciar, sacrificar-se e tudo isso. Então, homem e mulher são unidos por Deus para uma coisa, para a eternidade. Se nós não sabemos aonde chegar, nós não sabemos como caminhar também. Então, a gente fica perdido, né? Sim. E São João Paulo II, com a teologia do corpo, ele joga uma luz também muito grande sobre isso. Exatamente nessa relação de que as primeiras e as últimas páginas da Sagrada Escritura tratam de casamentos. Um mostra a realidade sacramental em que Deus institui ali um matrimônio, mas ele é uma ponte, né? Ele aponta para o matrimônio final, né? O matrimônio espiritual, o matrimônio divino, que é aquele da qual nós todos desejamos e queremos lá chegar, né? Para falar da teologia do matrimônio, né? A gente sempre utiliza o exemplo de Cristo.
de Cristo com a igreja. Se nós olhamos o Antigo Testamento, o profeta Oséias, Deus manda que Oséias se case com uma prostituta, Gomer, chamada a mulher de Oséias. E Oséias era fiel, ela não era fiel. Eles tiveram filhos, tudo isso. E lá no Antigo Testamento, a união de Oséias com Gomer é a união de Deus com o seu povo. Deus sempre foi fiel, Deus sempre convidou o povo ao amor, etc., a fidelidade, enquanto o povo era levado pelas suas paixões desde o tempo do Egito, tudo isso que a gente vê pela exegese bíblica. Então, Deus tinha uma união nupcial com o povo. Essa união nupcial era de entrega mesmo, de entrega. O povo, ao contrário, por conta dos ídolos, das paixões, etc., acabava abandonando a Deus. Tá. Feito isso, Deus vem fazer uma núpcia diferente com o seu povo, porque Jesus vem a este mundo. Né? Ele vem a este mundo e não é simplesmente uma relação nupcial que fica no mundo das ideias. Não, é carne mesmo. Deus se fez carne, é o verbo encarnado. Então, para ficar muito claro, o casamento é sempre comparado a qual união? O casamento é comparado à união de Cristo com a igreja. É assim que os casais devem viver o casamento. Na entrega recíproca, no sacrifício, nas renúncias, no derramar-se, no entregar-se. Fora disso, não dá para compreender o sacramento do matrimônio mesmo. Fora da renúncia, do sacrifício, da entrega sacrificial, não tem como compreender o sacramento do matrimônio, não. Fica perdido, né? Então, Deus é amor. Fez o mundo por amor. Por que homem e mulher se unem? Também por amor. Tanto é que quando há interesse de qualquer parte, há engano, há mentira, não há casamento de verdade. Né? Não há casamento de verdade. Existe talvez um contrato nupcial, uma mentira, como a gente sabe que existe no mundo hoje, as pessoas não têm tanto índole cristã. Então, para ficar muito claro, a união matrimonial é sempre comparada. Veja bem, não é a união de Cristo com a igreja que é comparada ao matrimônio. Não. É a união do homem e da mulher que deve ser vivida à luz do que Jesus Cristo fez com a nossa mãe, a igreja. Essa núpcia mesmo, essa relação. E isso é totalmente, extremamente sacrificial, né? Sim. Por isso, a igreja, como grande mãe e sábia, nos ensina que desde solteiro, nós devemos cuidar do nosso olhar, do nosso coração. Tanto que Jesus, no novo ethos, né, na nova ética do amor, antigamente você tinha que fazer o quê? Só não tinha que trair, né? Agora não, você tem que amar, você não pode mais pecar pelo olhar, pelo coração, porque isso já é adultério. Né? E é interessante porque assim, Tiago, o Fulton Sheen comentando todas essas coisas, ele diz assim, quando você diz para alguém, eu te amo, é uma coisa bonita e profunda, mas no próprio eu te amo existe renúncia. Sim. Quando, por exemplo, o homem e mulher chegam diante do altar do Senhor, eu te amo, né? Eu estou recebendo você como minha esposa, eu estou recebendo você como meu esposo. Esse eu te amo implica renúncia, por quê? Porque quando você diz a alguém, eu amo você, você está dizendo que você não ama nenhuma outra pessoa como você ama essa pessoa a quem você está prometendo amor e fidelidade. É muito sério. É muito sério. Então, o amor tem cortes, o amor tem renúncias, o amor tem sacrifícios. Se não for nesse sentido, não dá para entender o sacramento do matrimônio. E essa entrega também, né? Essa entrega é esponsal, bonita e profunda. E essa falta de entendimento que vem da compreensão da sacralidade da vida do outro, do matrimônio, ela começa pela sociedade hipersexualizada, que Sim. tudo é sexo, tudo é farra. Então, aquele que sozinho, ele não vive essa ética do amor, no guardar o coração, guardar o olhar, dentro do namoro também não vai viver, dentro do noivado também não vai viver, e no casamento também não. Então, se há indício de perversão no namoro, já é só se acontecer um milagre mesmo. Uhum. Porque se já há mentiras, né? Isso, deve existir uma conversão muito profunda, né? Porque não é que a gente queira achar pelo em ovo e tampouco que a gente
tampouco que a gente está dizendo que as pessoas não merecem ser perdoadas. As coisas vão num campo muito diferente, né? As coisas vão no campo muito diferente. A gente tem que perceber a rotina, né? A rotina e o modo como se é tratado. Então, assim, se nós compreendermos de fato o que é o sacramento do matrimônio, nós também vamos pensar nessa entrega, porque o próprio matrimônio é celebrado diante de um altar de sacrifício, que é o altar de Cristo. As promessas ali não são feitas apenas um para o outro, são promessas também de vida eterna. Então, para ficar bem claro o que eu estou dizendo o casamento, o matrimônio, não tem uma implicância só civil. Não. Não. Veja bem, o casamento tem uma implicância, sobretudo, espiritual. Porque pode se perder a salvação. Pode se perder a salvação. Então, o casamento é um mistério também. É um mistério do qual Deus convida homem e mulher a participar, claro, e Deus dá todas as condições para que homem e mulher desempenhem bem a sua função. Então, que fique muito claro, o sacramento do matrimônio não tem implicância só social. O casamento, o sacramento do matrimônio tem uma implicância espiritual. Espiritual. Então, justamente por conta da vida eterna, é preciso se pensar, analisar, tomar cuidado, porque senão também pode se perder a salvação. Eu sempre digo para os homens, quando faço entrevista de casamento, o melhor modo de um homem honrar a palavra é honrando a palavra que prometeu diante do altar. É dizendo àquela mulher que vai ficar só com ela por toda a vida. Isso é hombridade. Isso é hombridade. Então, casamento é sério demais. É sacramento, né? A própria palavra já diz, é sacramento. E aí, nos deparando diante de Deus, seremos cobrados, né? Administrador mau, né? Onde estão os teus dons? Onde está aquilo que eu lhe confiei? O que vai apresentar, né? Cada um será julgado. Cada um será julgado no modo de vida, na vocação que tem. Né? O matrimônio, sacerdócio, cada um será julgado de acordo com aquilo que vive, e o apóstolo Paulo nos recorda isso. Né? Cada um receberá a recompensa que tiver merecido. Então, o céu é algo a ser conquistado. São João Crisóstomo diz assim, que o céu é uma cidade numa colina. Para conquistá-lo, a subida é íngreme. É difícil. Só que depois de conquistado também, meu Deus, né? Aí a gente não consegue nem ter dimensão dessas coisas, né? Porque são realidades espirituais. Então, se há felicidade, se há amor aqui, se há entrega aqui, muito mais essas coisas todas acontecerão no reino de Deus, no céu, né? Então, por que o casamento é assim? Porque Deus quis assim. Porque Deus quis que fosse assim. Né? As pessoas hoje, o mundo hoje desacredita da nossa fé. O mundo desacredita da fé cristã. O mundo não está interessado na fé cristã. Mas quem foi que disse que o mundo tem que estar interessado? Quem foi que disse que o mundo tem que concordar com a igreja? Quem foi que disse que as pessoas têm que aceitar? Não, aceita quem quer, mas quem quer deve assumir as consequências de tudo isso. Então, retomando a homilia de ontem, eu gostaria de frisar. Todos nós somos chamados por Deus. Deus nos dá condições para bem realizar a nossa vocação. Então, permaneçamos firmes, porque com toda certeza o Senhor nosso Deus vai permitir. Então, o casamento dura por quê? Porque assim como Cristo sacrificou-se pela igreja, derramando o seu sangue redentor, o casamento também não será vivenciado sem renúncia, sem sacrifício, sem ter um propósito maior. Não tem como. E aí uma das coisas que eu gostei bastante, eu até disse isso na homilia que eu fiz na paróquia Santo Antônio no sábado passado. Eu rezei lá, eu fui chamado a falar sobre o sacramento do matrimônio, por incrível que pareça também, a vocação matrimonial. E aí um dos textos que eu estava lendo aqui do livro para preparar essa homilia, o Fulton Sheen dizia assim, que o casamento é um mistério tão sublime que a igreja, nossa mãe, faz esse mistério através de perguntas. A igreja realiza perguntas no dia do casamento. É claro que não com essas palavras que ele utiliza aqui, que eu vou citar agora, mas a igreja faz perguntas aos noivos
para ver se eles são capazes de responder não da boca para fora. Então, Fulton Sheen diz assim, que o sacerdote pergunta, qual a garantia de que vocês se amarão até que a morte os separe? E aí eles respondem, nós damos a nossa palavra. O sacerdote vai dizer, palavras e atos podem ser quebrados. A história já nos mostra. Então, eles dizem, damos uma aliança como garantia, vamos trocar uma aliança como garantia. A igreja responde, alianças também podem ser quebradas e perdidas, e com elas as promessas. Então, sendo assim, Tiago Múrcia, qual a garantia? Qual a garantia do amor perdurar? Qual a prova? Qual a aliança? Qual a palavra? Qual o compromisso firmado? É esse. O compromisso é colocando a própria salvação em xeque. Nossa. A garantia do amor tem que ser essa. É muito grande. A garantia do amor tem que ser essa. Você coloca a sua salvação em xeque como garantia de fidelidade. Eu perco a minha salvação se não for fiel. É isso. Por isso que eu digo que é um mistério sublime. Não é qualquer coisa. A nossa fé é uma fé mistagógica. Nós somos convidados por Cristo a participar desse mistério. Não é um mistério do qual nós podemos só contemplar. É um mistério do qual nós devemos e somos convidados a participar. Então, desse mistério do sacramento do matrimônio, como é? Vou repetir para ficar muito claro. Sendo assim, qual a garantia do amor perdurar? O que o noivo e a noiva devem dar de garantia à igreja? É isso. Eu perco a minha salvação se não for fiel. Então, cuidado a aproximar-se do altar sem essa certeza de que você perderia a salvação por causa dessa pessoa, da infidelidade a essa pessoa. É esse o selo do casamento. Unidos diante do altar, um sacrifício por toda a vida. Se um não for capaz de morrer pelo outro, não há matrimônio, não há aliança, não há palavra verdadeira. Se o amor é mais forte do que a morte, já nos ensinava as Escrituras, então nós precisamos entender esse sentido do amor. Se eu não for capaz de morrer por aquela pessoa com quem eu estou consentindo no matrimônio e com quem eu vou contrair núpcias, eu não a amo de verdade. Não quero deixar ninguém, claro, na saia justa e nem com rugas de preocupação, mas é isso que é o casamento, não é outra coisa que não... Vou fazer inveja para você agora, tá? Eu já vi, já. Então... Para despertar interiormente para a grandeza e sublimidade do matrimônio. Né? Por isso que eu disse de implicar... Irmos tratando isso em nós, dentro do nosso estado de vida atual, das nossas possibilidades. Né? Por isso que eu estou dizendo da implicância espiritual. Não é só uma implicância mundana, superficial. É uma implicância espiritual. Então, assim, sem amor, nós não nos tornamos melhores. Todos nós precisamos do amor para nos tornar pessoas melhores. O amor é o vínculo da perfeição. Né? Para atingir a santidade, para atingir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós precisamos entrar na dimensão do amor. E o amor é encontrado em qualquer outro lugar. Né? O amor é encontrado em qualquer lugar do mundo. Não tem como a gente dizer, por exemplo, as plantas amam a terra. As plantas amam a terra, as plantas amam o sol, as plantas amam a umidade. Os animais vivem os instintos próprios de cada um deles. Agora, o homem não vive por instinto. Não. O amor do homem não é por instinto. O amor do homem é com razão e com liberdade. Então, se for para brincar com um dever sagrado, com o amor de quem quer que seja, nós devemos repensar a nossa disposição em levar alguém até o altar. Nós precisamos... Então, assim, o instinto é por animal. O animal age por instinto. Né? Enquanto a gente não compreende que animal age por instinto, a gente tenta ficar buscando situações e coisas em tudo que existe, inclusive problemático. Mas o animal age por instinto. Não, o animal ele não age com razão e não com liberdade. Quem age com razão e com liberdade são os homens e as mulheres. Então, a escolha, um animal escolhe sem razão, né? Por instinto. O homem não.
O homem escolhe com razão. E aí a gente vai compreendendo as implicâncias do sacramento do matrimônio. Sim, muito bem. E Né? como, padre, que na vida já um jovem, na realidade, que ainda não namora ou que vai, pensa em namorar, vai começar a namorar, de forma prática, na vida espiritual, nas obras espirituais, o que é imprescindível, assim, para que a gente trilhe esse caminho O amor de a Deus. realmente já crescermos e depois, com o parceiro, conseguirmos também selar esse caminho. O amor a Deus. Porque antes dos dois se amarem, eles precisam amar a Deus em primeiro lugar. E na dimensão do amor, por que eu devo amar a Deus antes que essa pessoa com quem eu namoro? Por que devo amar a Deus antes? Porque primeiro Deus me deu a vida, me chamou a vida, etc, etc. Mas também se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus, essa pessoa também não estaria na minha vida. Consegue me entender? Então é uma compreensão muito maior. Agora, as pessoas podem optar por um amor santo e por um amor mundano. O amor mundano é um amor mundano, se é que existe isso. É a perversão daquilo que é belo, é a perversão daquilo que é a perfeição, é a perfeição daquilo que é bom em detrimento das coisas humanas. Agora, o amor a Deus, o viés da santidade, né, o amor a Deus, ele também se fará com as marcas próprias da nossa humanidade, com as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Ora queremos, ora não queremos, ora avançamos, ora recuamos. O importante é saber onde se quer chegar. Se essa pessoa que está com você não sabe onde quer chegar, e se ela quer chegar a qualquer outro lugar que não for a Deus e a vida eterna, pula fora. Pula fora. Né? Pula fora. Agora, muitas vezes o Senhor também permitirá para que a gente seja instrumento de conversão para os outros. Né? Quanta história de conversão no matrimônio existe, Tiago? Muita história de conversão, muita história no namoro, de conversão, de joelhos dobrados, tudo isso. Porque quer que o outro conheça Deus, porque quer que o outro saiba também quem é Deus. Né? Então a gente precisa saber caminhar, né, por tudo isso. Então, assim, o amor sempre é uma inclinação ou uma tendência em procurar o que parece bom. O amor é essa inclinação, essa busca daquilo que é bom. O problema é que a nossa compreensão do bom e do belo fica muito aqui, nas coisas superficiais. O amor é a inclinação. São desordenadas, consequentemente, Isso. as escolhas serão desordenadas também. Né? Sim, veja bem que ninguém está dizendo que a gente não possa amar as coisas e as pessoas. Ninguém está dizendo isso. Nunca a igreja disse que a gente não deva amar as coisas ou as pessoas. Mas deve existir uma hierarquia nos nossos amores. E a gente precisa saber definir o que é paixão e o que é amor. Né? Deus é amor, Deus deve ser o amor primeiro, sempre da nossa vida. Porque Deus é a bondade em si mesmo. Né? Deus é a bondade. E agora, nós precisamos reconhecer que nem sempre a gente ama aquilo que é bom. Né? Às vezes a gente procura aquilo que é mal para nós. Julgando que aquilo seja um amor, julgando que aquilo seja uma entrega. É uma abstração, é uma mentira. Né? Então, assim, o amor é anterior à escolha. É anterior à escolha. Por que eu escolho aquela pessoa? Porque antes eu a amo. Eu preciso amar para poder escolher. Não, eu vou escolher para depois amar. Não, o amor é anterior à escolha. Então, por isso que você escolheu a sua mocinha. Entendeu? Porque você a amou. Por isso a escolheu. Não a escolheu, por isso a amou. Não é o inverso. Né? Então, São Tomás de Aquino vai dizer assim: todas as paixões e apetites pressupõem o amor como primeira fonte. Deve-se amar em primeiro lugar. Quando nós não temos o amor como fonte, nós temos as paixões. E a paixão, na maioria das vezes... Oi? Aí é problema. A paixão é a perversão do amor. Né? Então, o que causa a paixão? O medo, o ódio. Né? O medo, por exemplo, o medo nasce do perigo de perder aquele que é amado. As riquezas, as posses, os amigos, tudo isso é medo. O ódio nasce da antipatia, aqueles que nos causam mal ao nosso amor. Né?
A gente tem que saber definir o que é ódio, o que é amor, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, ódio, inveja, mau humor são todos os tipos pervertidos do amor. Uhum. Né? É a perversão do verdadeiro amor. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, Tiago, compreender o amor. Né? De todas as definições que alguém deu de Deus, a mais certa foi o apóstolo João quando disse Deus é amor. Então, o amor em primeiro lugar. O amor em primeiro lugar. Porque se eu amo a Deus em primeiro lugar, eu vou saber ordenar as minhas paixões e os meus desejos. Canalizá-los de uma forma melhor. Né? O problema é a hierarquia, a ordem em que todas essas coisas acontecem em nossa vida. E aí são problemas seríssimos. Né? Então, quando a Como gente fala de casa. o desejo sexual, que é um dom divino, Sim, mas sim. eles têm que estar submetidos ao amor. Senão vai Eles acontecer têm. uma catástrofe. Isso. O amor leva ao matrimônio. O matrimônio leva ao desejo sexual. Né? Isso não quer dizer que nós não tenhamos desejo. Todos nós temos desejo, temos inclinações, etc, etc. Mas a canalização correta de todas essas coisas, o que é? A canalização correta de todas essas coisas é levar a amar a prática sexual com quem se ama. Né? Eu sempre dou esse exemplo para os jovens que muitas vezes eu acompanho. Eu acompanhei alguns jovens assim antes do casamento, inclusive fiz casamento de alguns deles. Claro que eu não tenho tempo de acompanhar assim com muita evidência, mas aqueles que eu consigo, né? Então, eu sempre digo isso. Se você não é capaz de renunciar agora por um amor verdadeiro, você não vai ser capaz de renunciar depois. Se o cara ou a mina, como dizem hoje, pede uma prova de amor, a prova de amor é essa, manter-se fiel. Porque quem não se mantém fiel ao plano de Deus, não se mantém fiel também às coisas humanas. Oi. Então, assim, quem não se mantém fiel aos planos de Deus aqui, ao projeto do Senhor, não se manterá fiel também aos projetos humanos, às coisas humanas, aos vínculos humanos. Então, exemplo, se alguém ama música, se alguém ama música, ninguém ama música por ouvir só música. Alguém que ama música de verdade vai procurar as demandas da música. Vai conhecer as notas, as partituras, quem escreveu, quem não escreveu, etc. Então, assim, da mesma maneira que quem ama música procura as demandas da música, e da mesma maneira que alguém ama um poeta, e vai procurar a poesia, né, para tentar conquistar, etc, etc, assim também o amor. O amor vai ao encontro daquele que é amado. E o amor nunca é rebaixar-se. O amor sempre procura elevar-se. Quanto mais nobre o amor, mais nobre o caráter. Né? Quanto mais nobre o amor, mais nobre o caráter. Então, cada um de nós vive no plano do amor. Então, vou dar um exemplo muito simples. Se nós queremos julgar o nosso próprio caráter, se nós precisamos conhecer o nosso próprio caráter e onde nós devemos chegar, a pergunta crucial é essa: o que eu mais amo? Porque o que eu mais amo é aquilo que eu mais falo. O que eu mais amo é aquilo que eu tenho mais atenção. Que eu mais O que penso. eu Isso, o que eu mais penso. O que eu mais amo me leva a sacrifícios, renúncias que muitas vezes são extremamente dolorosos. Mas por que as faço? Porque eu mais amo. Então, o que mais amo revela o mais profundo de nós. E é nesse viés, é nesse caminho que vai o sacramento do matrimônio. Né? Não sei se me fiz entender. Sim. Eu e a Fernanda, a gente fez algumas lives, né? O pessoal convidou a gente para essa semana Eu de Natal vi. e tudo mais. E numa delas a Fernanda falava sobre essa hierarquia dos amores, né? Eu tenho muito claro de que a Fernanda ama muito mais a Deus do que a mim. E ela também tem muito claro que eu amo mais a Deus do que a ela. E Sim. é claro que os meus defeitos, os meus pecados, o meu orgulho, a minha vaidade,
É claro que isso muitas vezes atrapalha esse andamento, assim como os pecados e as falhas dela. Mas nós temos em vista um amor muito maior, que mesmo quando a gente se machuca, se fere, tem algum desentendimento, há um amor que nos sustenta nisso. Sim, sim. E por que você respeita a Fernanda? Não é só por um amor à Fernanda. Uhum. Você respeita a Fernanda por conta desse amor que, em primeiro lugar, você tem a Deus Nosso Senhor. Porque se você não tivesse amor a Deus Nosso Senhor, automaticamente você não respeitaria a Fernanda. E nem ela te respeitaria também. Não teremos paciência um com o outro. Isso, isso. E o próprio amor de Deus vai te fazer compreender a paciência, o calar, o silêncio em determinados momentos, o falar, o se postar. Então, a gente precisa compreender todas essas coisas. Então, existem dois amores básicos no mundo. Quanto tempo nós temos mais ainda? Uns 8, 9 minutos, mais ou menos. Tá. Então, veja bem, nós temos dois amores básicos no mundo. O amor de si e o amor dos outros. Né? Tem uma música que é bastante antiga da igreja, que diz assim, quem vive para si empobrece o seu viver. A riqueza não está em viver para si. A riqueza também está num doar-se, numa entrega verdadeira aos outros. Agora vejam, o amor de si é a base da autopreservação. Nós precisamos nos amar. Só que não basta amar a nós mesmos. O amor dos outros é a raiz da amizade, a raiz da comunidade, tudo isso. Nenhum tipo de amor pode ser vivido isoladamente. Nenhum tipo de amor pode ser vivido isoladamente. Então, só que esse amor de si e esse amor do outro, que são duas realidades vividas por cada pessoa no sacramento do matrimônio. Existe o amor de si e existe o amor pelo outro, o amor do outro. Então veja, o amor de si muitas vezes pode caminhar em direção oposta. O amor dos outros também. Exemplo, veja bem, nós não podemos nos apegarmos demais a nós. É um perigo. É um perigo. Depois, nós também não podemos amar demais os outros. Existe uma dimensão, um cuidado com tudo isso. Por quê? Porque amar a si mesmo apenas é superficial. É egocentrismo. Quem ama só a si mesmo rompe com o outro. E rompe com Deus. Porque o egoísta se coloca no centro de tudo. Ele é o centro. Ele vê o mundo a partir de si. Agora veja. Se a gente não sabe o que a gente ama, onde a gente quer chegar, é porque a gente ainda não compreendeu a medida do amor. O amor é inútil quando é solitário. O amor não vive isoladamente. Então, só que veja bem, por que a gente ama? Porque nós não somos deuses. Nós não somos deuses. E nós não temos tudo que a gente precisa para viver. Falta alguma coisa na nossa existência. Falta alguma coisa a qual o homem é chamado. Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Então, para que nós possamos amar de verdade, é essa busca constante de Deus, é o conhecimento de Deus. Então, por que a gente ama? Porque nós somos imperfeitos, porque nós precisamos ser completados. Completados. Amamos a Deus porque Deus é o centro de todas as coisas. Agora veja uma coisa interessante que o Fulton Sheen diz aqui. Qual é o problema? O nosso problema é que muitas vezes nós entregamos esse amor para quem quer usar e para quem quer possuir e dominar. É como o efeito bumerangue, o Fulton Sheen fala. Que muitas vezes nós precisamos nos cuidar, por quê? Porque muitos contatos, muitas pessoas que nós temos, são como um efeito bumerangue. Quando volta, sempre volta mais empobrecido. Ao invés de ter mais, nós perdemos. Nós perdemos. É um perigo que nós temos. Então, veja bem, na dimensão do amor, nós temos que amar muito alguém, a ponto de levá-la ao altar. Ao altar. Porque é um compromisso. É um consentimento mesmo, um compromisso. Então, se a gente não tomar cuidado, tudo pode virar orgulho. Muita gente desacredita do amor, né? Quantas pessoas, por exemplo, tiveram a experiência de vida dois e não acreditam mais no amor. Né? Não acreditam mais
que possa existir uma união verdadeira, ou a gente escuta isso da boca para fora, vou ter que amar essa pessoa para a vida inteira, né? Vou ter que ficar com ela a vida inteira, vou ter que ficar com ele a vida inteira, vou ter que me fechar, né? Justamente por causa disso. Justamente por causa disso. Então, quanta gente, por exemplo, fez uma experiência má no namoro heterossexual e vai procurar o namoro homossexual, né? Porque são questões da natureza humana que cada um tem que buscar. Por isso que a gente tem que saber quem a gente é. Porque senão a gente vai pervertendo as coisas que nós vamos vivendo. Então, isso é do amor. Uma caricatura, né? Aquilo que é a nossa face orientada, ordenada, se torna uma caricatura. Sim, esse é o problema. E o amor do outro, a perversão do amor do outro, a gente corre tanto risco porque assim, ninguém se casa para ser mãe do outro e ninguém se casa para ser rei do outro ou rei para ser do outro. Amor é companheirismo. Amor é companheirismo, é compreensão. Então veja, se a gente não tomar cuidado, o amor do outro vira totalitarismo, vira dependência. E quando vira dependência, aí a coisa vai descambando e perde todo o sentido. Para encerrar, tá bom? Já faltam só 3 minutinhos. Para encerrar. Então assim, o amor de si mesmo sem o amor de Deus é egoísmo. O amor de si mesmo sem o amor de Deus é egoísmo. O amor ao próximo sem o amor de Deus só ama aquele que ama. Não é capaz de amar o diferente. Não é capaz de doar-se. Não é capaz de dar-se. Então, o amor é unitrino. Unitrino. Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como são as 3 virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Homem, mulher e Deus. Então, Dostoiévski, quando escreveu Os Irmãos Karamazov, ele diz assim, que no inferno não existe amor. No inferno não existe amor. Então, todo instante da vida vivida sem amor antecipa o inferno. É muito forte. É muito forte. Uma vida sem amor é uma vida infernal. Infernal. Então, quanto mais próximos de Deus, certamente mais nós nos amaremos como os raios que estão ligados ao sol. É isso. E a temperança é um remédio fundamental nesse caminho, né? Porque eu tenho que amar-me, mas de forma temperada, equilibrada e direcionada para Deus e assim por diante. Isso, porque senão pode virar distúrbio. Pode virar distúrbio. Muito casamento acontece isso, né? Se esquece. Então, a gente não pode se esquecer. Tudo na justa medida. Né? Tudo, Aristóteles nos convidava a isso, né? A virtude é aquilo que está no meio, nem no excesso, porque o excesso é perigoso, nem na falta, aquilo que está no meio. Então, a busca do casal a Deus, seja no namoro, seja no casamento, é a ponto também de união, porque Deus é o terceiro elemento aí no sacramento. E o mais importante, claro, o mais importante. Padre, que riqueza, muito obrigado, viu? Por vossa presença, as palavras e tudo mais, sua dedicação. E o pessoal tá pedindo desesperadamente uma parte 2, tá? Quem sabe, né? Um outro dia nós o faremos. Quem sabe no ano que vem, né? Tem que... Ô padre, ajuda a gente aí. Não, a gente pode fazer uma segunda vez, sim, claro que pode. Agora temos oficialmente 1 minuto e 55, apareceu o cronômetro aqui. Mas maravilha, padre. Para o pessoal, só alguns recadinhos finais. Essa live vai ficar salva aqui no nosso perfil, tá? Para quem quiser depois reassistir. Ou teve gente que não pôde estar agora, já mandou mensagem dizendo que assistirá depois. E nos acompanha aí no Instagram, que nós continuaremos tratando sobre esses assuntos. E segunda que vem temos outra live com outro convidado também, muito especial. Lá no nosso canal do Telegram, que é uma espécie de WhatsApp, nós estamos mantendo as formações em áudio. Então, no link da bio, eu vou colocar o link para vocês poderem entrar. Agora, padre, o senhor nos dá a bênção? Certamente, certamente. Então, aqueles todos que estão a nos ouvir, a nossa missão é levar um ao outro para o céu.
um ao outro para o céu. O autêntico discípulo de Jesus não é alguém que só tem a si mesmo como alguém que vai para o céu. Quem não levar ninguém para o céu, não vai para o céu. Essa é a verdade. Para isso nós somos discípulos do Senhor, né? E apesar das nossas fragilidades, 35 segundos. apesar das nossas fragilidades, Deus vai continuando e nos salvando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite. E convido aos que estão